limitando-se a ouvir os relatos com o maior interesse e, certamente, com forte carga de emoção. O interesse se traduz em atenção e em perguntas singelas que dão sequência à narrativa. Vejamos dois exemplos, apenas, para não alongar demais o texto. 1. Quando o pai se negou a comprar para ela uma pequena geladeira de brinquedo, dessas que vêm com as miniaturas correspondentes, ela foi queixar-se à mãe, que justificou a recusa com diplomacia. Minha filha, seu pai não é rico, não pode comprar tudo o que você quer. E ela, muito firme, positiva e franca, como de hábito, fez o seguinte discurso. Não é verdade. Primeiro, eu não quero tudo. O que é verdadeiro, pois ela não é exigente, contenta-se com pouco e tem uma noção muito boa do significado do dinheiro, e também não é verdade que ele seja tão pobre assim. Meu outro pai, quando precisou consertar o telhado de nossa casa, teve de pedir a um e outro, porque não tinha nada. Esse aqui, não. Comprou este apartamento velho e feio e reformou ele todo sem pedir um tostão a ninguém. Isso é ser pobre. E quando eu peço uma geladeirinha à toa ele diz que não tem dinheiro. Então, diz a mamãe, você não está feliz com seu pai de agora. Não, disse ela, após um momento de reflexão. Estou, sim. Eu gosto do meu pai Zé Carlos, sim. 2. Outro episódio de denso conteúdo emocional ocorreu quando a família passava alguns dias na casa de praia, no litoral fluminense. Eram, ao todo, 6 pessoas: Renata, a mãe, o irmão, uma tia e 2 primas. Renata insistia em entrar no mar, que estava agitado naquela manhã. Ela nada muito bem, mergulha, demora-se na água. E não tem o menor receio. A mãe é que fica aflita com sua afoiteza. Ela parece considerar o mar um velho amigo para ser amado e não o poderoso gigante a ser temido. Mas, minha filha, reitera a mãe, ante sua insistência, o mar está muito forte e perigoso. Eu tenho cuidado. Mas o mar está agitado demais e você sabe que eu morro de medo. Já imaginou se você se afogar? Que conta vou dar de você é seu pai? Ah, é isso? Então pode ficar sossegada. Eu já morri afogado uma vez. Mas agora não vou morrer de novo, não. Tia e mãe se entreolharam. Você já morreu afogada? Pergunta a mãe. Que história é essa? Foi o disparador da historinha, que representa um conjunto de fragmentos de mais uma dramática existência, pobre, sofrida e, ao que parece, curta. Ela vivia com a família, pai, mãe e 2 irmãos, em um casebre nas proximidades do mar, mas não na praia propriamente. O pai vivia de biscates, sem trabalho certo. Eventualmente, comia um pouco de peixe, dado por algum pescador mais caridoso. A mãe pedia esmolas, em companhia de Renata. Se tinha vergonha de pedir? Não. Eram pobres mesmo, ué. Não havia outro jeito. O casebre era coberto de palha. Banho, só no mar, daí, sua familiaridade com ele, mas como não possuíam roupas apropriadas explica, com a mímica adequada, que era preciso enrolar o vestido até o pescoço e entrar na água com a calcinha. Como também não tinham toalhas, devia esperar, depois, que o corpo e a roupa secassem. Naquele dia trágico, ela tivera uma discussão, que não especifica, com um velho que morava ao lado. Aborrecida, disse a mãe que iria tomar um banho de mar. Ainda presa, talvez, ao desagradável incidente com o vizinho, não se deu conta de que entrara muito mar adentro. Uma onda mais forte dominou e ela afogou-se. A praia estava deserta, àquela hora. Havia apenas um barco à distância, mas não dava para ouvir ainda gritar. Nessa altura da narrativa, faz-se um silêncio denso de emoções, pois todos ali se sentiram envolvidos na dramática atmosfera que se criara. Ao cabo de alguns instantes, o irmão de Renata lembra-se de perguntar-lhe se ela tinha irmãos. Ela informa que eram 2, um de 3 anos de idade e outro de 10. Seu nome era Bebê e o irmão mais velho chamava-se Guilherme. Do outro, ela não se lembra do nome. Teria sido no Brasil? Pouco provável.
Guilherme é nome comum a muitas línguas. William, em inglês, William, em alemão, Guilherme, em francês, Guglielmo, em italiano, etc. Para quebrar novamente o silêncio, a mãe faz mais uma pergunta. E seu amigo André? Onde é que ele entra nessa história? Ainda como que retida nas malhas da memória remota, numa espécie de transe, a expressão do rosto ilumina-se de ternura e ela informa que ele era um homem muito bom que frequentava aquelas paragens. Dava-lhe roupas, brinquedos, doces, calçado, de tudo, enfim. E dava esmola à mãe dela. Quando lhe perguntaram com que idade morreu, ela, ainda com um olhar distante e vago, escreveu na areia o número 12, desenhando o algarismo ao contrário. Regredida ao tempo em que não passava de uma pobre mendiga analfabeta, parece ter escrito o número com a memória de então, mas com os recursos desta vida, na qual apenas começa a desvendar os mistérios das letras e algarismos. Há muitos exemplos de tais anacronismos. A importância de seu testemunho não se limita à dramaticidade dos episódios com que ilustra suas convicções, mas alcança mesmo o teor de tais convicções, na firmeza e naturalidade com que considera a morte, acertadamente, como simples mecanismo de renovação da vida. Não sei por que esse drama todo, comentou ela, a propósito de uma personagem de filme de TV, que se mostrava apavorada ante a perspectiva da morte. Morrer não é nada. Eu já morri muitas vezes. Só que me lembro, é a quarta vez que estou voltando. Após um dia em que ajudar a mãe mais do que de costume, a fim de suprir, na medida de suas forças, a ausência da faxineira, a mãe, agradecida, beijou e disse: "Mas que filha bonita e boa pra mãe dela que eu tenho. Sabe, às vezes nem acredito que você seja mesmo minha filha. Que eu tenho uma filha assim tão boa." "Disso você pode ter certeza", comenta ela com segurança. "Sou sua filha, sim. Eu era um espírito. Aí entrei em sua barriga e agora sou sua filha." Como se pode observar, Renata é um ser amadurecido que traz para a nova existência um conjunto de sólidas convicções, o que se revela na extrema competência em avaliar situações e expressar suas ideias. Mesmo através de sua imaturidade biológica percebe-se a vasta experiência acumulada no passado, em outras vidas. Embora referindo-se apenas a 4 dessas existências, é fácil perceber que estamos ante um ser dotado de impressionante potencial e até mesmo de um tipo de autoridade que a sabedoria confere às pessoas que a possuem. Tivemos disso inesperada demonstração. Certo espírito rebelde e difícil, do qual vínhamos cuidando em nosso grupo, apresentou-se certa noite como que sem alternativas e sem espaço para insistir com sua obstinada rejeição ao nosso acolhimento amoroso. Ela havia exigido dele que fosse falar conosco. O vínculo afetivo que os une, de um passado que ignoramos, mas que está ali, presente, era a única amarra que ainda prendia a esperança de recuperação, pois muito errara pelos caminhos de muitas vidas. Observem, a seguir, como esta criança coloca, em seu próprio depoimento, o selo da autenticidade. Após o relato da vida difícil, em que morreu afogada, a mãe, consternada ante aquele sofrimento todo, pergunta: "Diga, Renata, por que você se lembra dessas coisas?" "Não sei, mamãe. Eu me lembro. Não sei por quê." "Mas", insiste a mãe, "todo mundo gosta de lembrar as coisas boas que aconteceram com a gente, mas você só se lembra de coisas ruins. Por quê?" "Porque é verdade", diz ela, com desconcertante e lógica simplicidade. "Se fosse mentira, eu não me lembrava." Quantos ensinamentos têm certas crianças a nos transmitir? Em meu livro A Memória e o Tempo adotei o melhor conceito que encontrei para caracterizar os enigmas da memória. A memória, disse uma criança anônima, é aquilo com o que a gente esquece. E não é mesmo. Pois só podemos esquecer aquilo que, um dia, soubemos, ou, como diz Renata, aquilo que, um dia, foi uma das verdades da vida. A recordação de episódios sequenciais ou isolados, de uma ou mais vidas, pode ocorrer de várias maneiras, por flashes rápidos de evidência, sob aparência de sonhos,
em estados semelhantes ao onírico, ou suscitada por incidentes vários, na vida presente, e que parecem estabelecer confrontos ou simetrias. Acho, porém, que são mais comumente provocadas por encontros com determinadas pessoas que, de uma forma ou de outra, tiveram conosco algum tipo de relacionamento, seja no campo florido do amor ou no tumulto de marcantes desafeições. A literatura especializada tem casos bem documentados em que as reencarnações foram previamente anunciadas e cumpridas. Dois desses, aliás, ocorridos no Brasil, na família do erudito professor Francisco Valdomiro Lorenz, foram incluídos pelo Dr. Ian Stevenson em seu livro citado. Num deles, a pessoa anunciou, ainda em vida, sua futura reencarnação na família Lorenz e cumpriu a palavra, como se pode verificar, com abundância de elementos evidenciais pesquisados pelo eminente psiquiatra americano. No caso da menina adormecida, que despertou apenas para me saudar com um belo sorriso, não ocorreram, da parte dela, lembranças espontâneas da existência anterior. As pessoas que com ela convivem, contudo, e que a conheceram, ainda na condição de espírito, tiveram oportunidade de identificá-la com precisão, no século passado, na França. Por isso não foi difícil prever que seria uma menina brilhante, hábitos um tanto aristocráticos, inclinações artísticas, possivelmente literárias, delicada sensibilidade e amor à cultura do espírito. É o que está acontecendo com ela. Não se preocupem, não obstante, os pais de tais crianças, se o caso ocorrer-lhes na família, e identificar de qualquer maneira as personalidades anteriores. É preferível, quase sempre, deixar as coisas como estão. Não é sem razão que nos esquecemos das existências pregressas, como vimos. E bem mais confortável para nós. Se, porém, situações ou pessoas nos levarem a esta ou aquela identidade passada, conhecida ou desconhecida, famosa ou anônima, não nos deixemos impressionar. O importante é dar apoio e amor à pessoa que veio aninhar-se entre nós, para que possamos todos levar a bom termo nossos respectivos programas de vida, dando continuidade ao processo evolutivo de cada um e de todos. É tudo isso uma fina e misteriosa trama, cujo sentido só iremos perceber mais tarde, mesmo porque você não consegue ver o desenho do tapete, contemplando apenas um de seus fios. Não se assuste o leitor com revelações ou confirmações. Procure ser natural, ainda que interessado, sem excessiva curiosidade, pois poderá inibir a criança ou nela despertar emoções de tendências que melhor ficariam onde estão, ou seja, abaixo do nível que Miers costumava chamar de subliminar. Em outras palavras, a soleira da consciência, mas sem perturbar o funcionamento desta, uma vez que precisamos dela para os trabalhos desta vida. Seja como for, consciente ou não de nosso acervo de experiências, depositado na memória integral, tudo isso interage e contribui para que a resultante seja sempre aquela que melhor convém ao nosso processo evolutivo. Se a criança começar a falar sobre vidas anteriores, sobre pais e irmãos que teve, a casa em que morava, as roupas que vestia, não se assuste, não a repreenda, não a pressione para dizer mais do que sabe ou quer. Deixe-a falar, ouça com atenção e respeito, não ironize, nem a castigue ou repreenda por isso. Ouça, comente, demonstre quanto você está levando a sério o que ela diz. Mesmo que haja algum bordado fantasioso em sua pequena narrativa, o núcleo deve ser autêntico. As crianças são dotadas de grande pureza e sinceridade, especialmente nos momentos em que assumem atitudes mais graves, como que solenes. Lembre-se de que ali está um espírito em razoável estágio de maturidade, que sabe muito bem do que fala, mesmo que não consiga expressar tudo o que sabe e sente, através de um corpo que ainda não lhe oferece o mínimo de condições de que precisaria para isso. A criança não tem ainda um vocabulário satisfatório, nem seus mecanismos cerebrais podem responder como os de um adulto. Deixe-a falar, portanto, e ouça carinhosamente o que tem a dizer. É até possível e muito provável que ela transmita informações de grande utilidade ao entendimento de aspectos mais obscuros de sua personalidade,
com o que você poderá ajudá-la melhor no encaminhamento que ela pretende imprimir à sua vida. Outra coisa importante: crianças nas quais tais fenômenos ocorrem costumam ser dotadas de aguda sensibilidade, precisamente porque, apesar das inibições naturais que o corpo, ainda imaturo, oferece, conseguem expressar muito do que lhes vai nas profundezas do ser. Isso quer dizer que podem, paralelamente, apresentar condições mediúnicas em potencial e para as quais é preciso estarem os pais atentos e bem informados. Este será nosso próximo tema. 16. Não é trágico ser médium. Médium, escreveu Allan Kardec, com sua costumeira precisão de linguagem e economia de palavras, é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Sejamos igualmente econômicos, mesmo porque não dispomos de espaço para cuidar mais extensamente do assunto, que é trazido para este livro apenas como introdução indispensável ao tema deste capítulo. Ao leitor interessado não faltarão obras especializadas que lhe proporcionarão informações mais amplas, a começar, evidentemente, por O Livro dos Médiuns, do próprio Kardec. Suponho, e espero, que também dará com proveito o meu livro Diversidade dos Carismas, no qual o assunto é tratado com amplitude. Não é nada impossível que o leitor venha a ter, em sua família, uma ou mais crianças dotadas de sensibilidade necessária para servir de intermediária entre os espíritos e os homens, conforme caracterizou Kardec. A mediunidade é, de fato, um tipo especial de sensibilidade ou percepção voltada para este ou aquele aspecto do mecanismo da comunicação entre nós e os seres invisíveis. Aliás, não deve o leitor se esquecer de que as próprias crianças, como vimos ainda há pouco, eram espíritos e, a não ser pelas pessoas dotadas de faculdades especiais, não podiam ser vistos, ouvidos, tocados ou percebidos pelo comum das criaturas enquanto estavam do lado de lá da vida. Eu, por exemplo, nunca vi um espírito. Costumo dizer que se dependesse de meu testemunho pessoal de evidência ou de audiência, eu não aceitaria nada disso. Felizmente isso não ocorre, pois os fenômenos naturais nada têm a ver com nossas crenças ou descrenças, eles simplesmente são o que são. Se, então, alguma criança sua, de sua família ou de amigos e conhecidos começar a apresentar indícios ou manifestações de nascentes faculdades mediúnicas, não se assuste, não se aflija, não se espante, nem procure reprimir as manifestações, com o que somente poderia complicar desnecessariamente as coisas. A mediunidade, como dizíamos, é um tipo especial de sensibilidade, percepção ou acuidade para certos aspectos da vida que costumam escapar aos nossos cinco sentidos habituais. A pessoa saudável, serena, equilibrada e razoavelmente instruída acerca de tais fenômenos tem condições para exercê-la de maneira adequada e proveitosa para si e para os outros. Não receba, pois, os primeiros sinais ou sintomas de suas manifestações em pânico ou com mal disfarçada hostilidade, temor e inquietação. Deixe que a coisa venha naturalmente, sem forçar seu desenvolvimento extemporâneo e sem tentar reprimi-la com aspereza. Observe o que ocorre com a criança, sem assustá-la. Não é desgraça alguma ter filhos ou filhas dotados de faculdades mediúnicas, ao contrário, é uma bênção em potencial, se tudo for encaminhado de maneira correta, dentro de um contexto de equilíbrio e bom senso. Afinal de contas, os espíritos são gente, tanto como nós somos espíritos. Por que não poderíamos nos entender e estabelecer um intercâmbio proveitoso, através dos canais mediúnicos que a própria natureza nos proporcionou para essa finalidade? Assim, se a criança diz estar vendo coisas ou pessoas que você não consegue ver, ou ouve sons e vozes que seus ouvidos não captam, não salte, aflito, apressada à conclusão de que ela está ficando doida. Tenha calma, observe, medite, consulte quem entenda do assunto e não tome atitudes precipitadas e afoitas, como proibições, ameaças, castigos, pressões e gritarias. Muitas mediunidades fecundas, na verdade a grande maioria, começam com manifestações esporádicas e fragmentárias na infância. É só ler os relatos acerca de alguns médiuns confiáveis.
Você encontrará inúmeros depoimentos, referências documentadas da fase inicial da mediunidade, quando nem sempre os fenômenos foram considerados com o necessário equilíbrio e bom senso pelas pessoas que cercavam a criança e que longe estavam de compreender e aceitar serenamente os fatos. De casos outros, em que tais atitudes acarretaram conflitos que se arrastam pela vida fora, nem ficamos sabendo. Mesmo ignorando, de início, as causas e a natureza dos fenômenos, a família deve estar preparada, pelo menos, para considerá-los com sensatez e sem estardalhaços desnecessários e prejudiciais. Raramente a criança é compulsiva mentirosa. Se ela diz que está vendo determinada pessoa ou ouvindo palavras que fazem sentido, conceda-lhe, pelo menos, o crédito preliminar de sua atenção, mesmo porque, se for mentirosa, também precisa de atenção e cuidados especiais. Vejamos um episódio desses, que Divaldo Franco me contou. Estava ele com cerca de 4 anos, é uma de suas mais remotas recordações da infância, quando viu aproximar-se dele uma senhora que lhe pediu para dar um recado. Assim: "Diga a Ana que sou Maria Senhorinha", pediu-lhe a pessoa. O menino não tinha a menor ideia consciente do que fosse um espírito e de que espíritos podem apresentar-se à vidência de determinadas pessoas e falar-lhes. Para ele, ali estava uma senhora como as outras, que lhe pedia para transmitir um recado à mãe dele, Ana. Divaldo fez o que a moça lhe pedia. O problema é que Maria Senhorinha era mãe de Ana Franco, e portanto avó de Divaldo. Nem o menino nem sua própria mãe tinham-na conhecida em vida porque ela morrera precisamente do parto de Ana, que fora criada pela irmã mais velha, Edwiges. Ana Franco tentou dissuadir o menino, dizendo-lhe que Maria Senhorinha fora avó dele e estava morta há muitos anos, e que, portanto, no seu entender, não poderia estar ali mandando recados para ela. Gente morta não fala com vivos, pensava ela. Seja como for, Ana Franco ficou impressionada com a convicção do menino a respeito de sua visão, mesmo porque tais fenômenos começavam a ocorrer com certa frequência com ele. Por via das dúvidas, tomou uma decisão heróica, tomou-o pela mão e foi à casa da irmã que, vitimada por grave distúrbio, vivia, há muito tempo, presa ao leito por uma paralisia. Na presença da tia, Divaldo foi instruído a reproduzir a história, o que fez da melhor maneira possível, nos precários limites de seu vocabulário de então, repetindo fielmente o recado e descrevendo a moça que o enviara. Era uma mulher magrinha, de olhos verdes e usava um vestido branco, de babados plissados, mangas compridas e gola muito alta. Tinha os cabelos penteados para trás, presos em coque, como se usava antigamente. Tia Edwiges nem precisou falar muito, pois as lágrimas lhe escorriam pela face abaixo. Bastou uma frase, curta e emocionada. "A Ana é mamãe." Era aquele o primeiro testemunho vivo de sua nascente mediunidade. Ana Franco, embora despreparada para a inesperada situação, era dotada de inato bom senso e inteligência, a despeito de sua escassa cultura geral. Não se deixou impressionar, nem se assustou mais do que era de esperar-se ante o insólito. Já o restante da família, especialmente os irmãos, bem mais velhos que Divaldo, não teve a mesma serena compreensão de Ana. Para eles, aquele menino era um tanto ou quanto desajustado. Algum tempo depois, Divaldo começou a ter um companheiro inseparável de brincadeiras. Era um menino, aproximadamente de sua idade, e parecia crescer juntamente com ele. Brincavam, passeavam e conversavam o tempo todo. O único problema, se é que era mesmo problema, é que somente Divaldo via e ouvia seu companheiro de folguedos, o que, para ele, não constituía novidade, nem apresentava dificuldades. Lembra ele, até, um curioso fenômeno, entre muitos. Brincavam, ambos, de puxar por um cordel um velho ferro de engomar abandonado. Cada um com o seu. Com uma diferença, porém, que Divaldo notou, enquanto seu carro deixava um sulco na areia, o do outro menino não deixava sinal algum por onde passava. Perguntado a respeito da anomalia, o garoto deu uma explicação que, à época,
Pareceu satisfatória a Divaldo e não mais se falou no assunto. Nas suas conversas com os outros, Divaldo sempre se referia ao seu companheiro invisível, que para ele era uma criança igual às outras. Não é sempre que tais faculdades, em crianças, têm o desdobramento previsto nesta ou naquela forma de mediunidade. Como as recordações espontâneas de vidas passadas, podem apagar-se aí pelos 10 anos de idade. Nem todas as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas têm, necessariamente, tarefas específicas nesse campo, ou seja, nem sempre estão programadas para o exercício ativo e pleno no intercâmbio regular entre os espíritos e as pessoas encarnadas. Se, porém, estiverem assim comprometidas, precisarão de apoio e compreensão das pessoas que as cercam, para levarem a bom termo seus compromissos, obviamente assumidos no mundo invisível, onde viveram como espíritos, entre uma vida e outra. Se pais, tios, irmãos ou amigos não têm condições e conhecimentos suficientes para proporcionar a orientação desejável, que pelo menos procurem compreender e considerar com o melhor senso de solidariedade aqueles membros mais jovens da família nos quais os fenômenos começam a revelar indícios veementes de faculdades inabituais, sim, mas não sobrenaturais ou indicativas de distúrbios mentais e emocionais. Não constitui tragédia alguma ser médium. Ao contrário, é recurso concedido para que a pessoa tenha condições de exercer tão nobre função, de intermediário entre as duas faces da vida, que se dão as mãos por cima das fictícias barreiras da morte. Trágico pode ser, isto sim, a teimosa resistência de tantos, que levam uma vida inteira de desajustes e problemas emocionais e psíquicos porque se recusam a aceitar as coisas como são, ou seja, a exercer as faculdades de que vieram dotados, a fim de, com elas, servirem ao próximo. Considere tais predisposições como a revelação de um talento, como outro qualquer. Se seu filho ou filha denota inclinação para a música, a literatura, a ciência ou o esporte, você tudo fará para que ele ou ela possa seguir o rumo que o levará à realização de seus sonhos e aspirações. Por que não proceder da mesma maneira quando os indícios apontam a direção da faculdade mediúnica? Acresce que a mediunidade pode e deve ser exercida sem interferir com nenhuma outra atividade normal, saudável e honesta do ser humano. Não se trata de uma profissionalização, um regime de dedicação exclusiva, em tempo integral. Os melhores médiuns de nosso conhecimento sempre conseguiram conciliar sua participação na sociedade e no exercício profissional com o trabalho regular e disciplinado do intercâmbio espiritual, durante anos a fio, em grupos equilibrados e bem dirigidos. Um amigo meu, muito querido, dotado de privilegiada inteligência e de respeitável cultura geral, desempenhou, a inteiro contento, suas responsabilidades como funcionário graduado exemplar de um grande banco, paralelamente com suas excelentes faculdades mediúnicas. Não agiram de modo diferente médiuns como Chico Xavier, Valdo Vieira, Divaldo Franco, Zilda Gama e Ivone Pereira, para citar apenas uns poucos, dos mais conhecidos. Chico aposentou-se, após longos anos, de modesta e assídua atividade burocrática num órgão público do estado de Minas Gerais. Valdo Vieira exercia, cumulativamente com sua mediunidade, a profissão de dentista e, posteriormente, a de médico. Divaldo trabalhou, até aposentar-se, como funcionário de uma entidade de previdência social. Zilda Gama foi professora, como, também, ao que eu saiba, Ivone Pereira. Nenhum deles profissionalizou a mediunidade, nem permitiu que o exercício de suas faculdades interferisse com a atividade normal de seres humanos participantes, dinâmicos, interessados nos problemas habituais da vida. É certo que, uma vez manifestada em sua família, a mediunidade configura uma responsabilidade para a criança e para os pais demais pessoas que a cercam. É preciso aceitar, compreender entender o que se passa, a fim de ajudar a criança, no tempo certo no ritmo que lhe for adequado, a seguir seu caminho. Nada, porém, de sustos, repressões, ironias ou temores.
Para relatar um caso específico de mediunidade infantil emergente, achei melhor abrir espaço no capítulo seguinte, mesmo porque são muito instrutivas para as finalidades de nosso estudo as inteligentes e moderadas atitudes da mãe da criança que, embora não familiarizada com os aspectos espirituais correspondentes, teve o bom senso de aceitar as ponderações de uma amiga versada em tais questões e na qual ela confiava. 17. Dom Bial e seu amigo Blatford. Fisicamente perfeito e saudável, nascera com 4,2 kg. Esse menino parecia feliz e tranquilo. Logo se percebeu, contudo, que se agitava bastante durante o sono e parecia ter pesadelos. Com 3 meses de idade, resmungava enquanto dormia e até engatinhava, o que ainda não fazia em vigília. Foi nesse período, em que ainda não dispunha de um mínimo de vocabulário para dizer o que pensava, que começou a manifestar o verdadeiro horror por cenas de violência. Até uma simples discussão mais veemente o deixava em pânico, muito pálido e em pranto. Outro aspecto que contribuía para compor um quadro meio traumático, era o pavor que suscitava na criança qualquer som que lembrasse estampido de arma de fogo. Em vez de mero susto, que seria normal, ele se punha literalmente aterrorizado, rígido e pálido, incapaz de emitir um som. Certa vez, depois de acalmado pelo pai, que lhe garantira sua proteção ante uma série de estampidos de fogos de artifício nas vizinhanças, o garoto conseguiu expor suas razões. Já era um pouco maior. Neném estava sentado, explicou, muito sério. Irmão entrou e, pum, pum, pum. O dramático relato foi acompanhado do gesto característico, o dedinho apontado como arma de fogo. Não é preciso falar da emoção do pai, ao ouvir aquilo de uma criança de 1 ano e meio. Viveu os anos seguintes, até aí pelos 6, sempre em sobressalto ante a simples visão de qualquer arma de fogo, mesmo de brinquedo, dessas que pais desavisados costumam dar a filhos pequenos. Mamãe, perguntava ele, guarda tem revólver. Revólver mata. Guarda mata neném? Era preciso assegurar-lhe que o policial não estava ali para matar neném. Aí pelos 6 anos, entrou espavorido em casa e saltou no pescoço da mãe, a chorar. Momentos após, entrou uma menininha de 8 anos com um revólver de plástico na mão. Estavam brincando de mocinho e bandido e ela sacou a arma. Sem saber como cuidar daquela psicose que a punha também em sobressalto e aflição, a mãe comentou a situação com uma amiga, que lhe deu um conselho escorado em uma hipótese, a única aceitável sob tais condições. Provavelmente o garoto havia sido assassinado a tiros em existência ainda recente, e a lembrança do episódio se transferira para a presente. Em vez de reprimi-lo ou repreendê-lo, o melhor era uma conversa adulta e franca, da qual se incumbiu a amiga, na presença da mãe. Flavinho, começou ela, a gente vive muitas vezes. Nasce, cresce, fica velho, morre e depois nasce outra vez. Alguém já matou você com um revólver ou outra arma qualquer. Mas isso foi há muito tempo. Numa outra vida. Você nasceu outra vez e agora tem outra vida. E nesta vida ninguém vai matar você de novo com uma arma. Não precisa ter medo. Então eu já morri, Didê. Já, sim, amor. Já. Alguém me matou e eu nasci outra vez? Exatamente. E não vai mais me matar? Não, não vai. Agora você tem o papai, a mamãe e eu. E nós não vamos deixar ninguém matar você. Eu nasci de novo? Da barriga da mamãe. É, isso mesmo. Como se pode observar, a criança absorveu com naturalidade a explicação e formulou suas próprias deduções complementares. Na realidade, o conceito de nascer de novo parece ter despertado nele profundo interesse, porque ele voltou várias vezes ao assunto, em busca de mais informação. Isso parece tê-lo tranquilizado, a ponto de poder, com o tempo, até tocar em arma de brinquedo, embora jamais a quisesse para si mesmo. Na festinha de 1º aniversário, Flávio revelou outro ângulo traumático de suas memórias ocultas. Foi tudo muito bem até o momento em que se fez silêncio para o início do clássico Parabéns pra você.
A criança ficou lívida e tensa, deu um grito e se pôs a chorar em altos brados. A amiga providencial, considerada pela família, e pela criança, como segunda mãe, retirou-a da festa e levou-a para seu apartamento, ao lado. Com muita dificuldade, o menino acalmou-se, para cair em visível estado de depressão, caracterizado por um choro sentido e contínuo, com o qual, obviamente, traduzia emoções profundas que, de outra forma, não teria como expressar. Uma análise posterior da situação levou à conclusão de que, por ser o primeiro aniversário, ele talvez tivesse se assustado com toda aquela agitação, e o incidente logo foi esquecido. No segundo aniversário, desta vez em sua casa mesmo, o anterior fora em casa da avó, repetiu-se o fato, para consternação geral. Mãe e avó, sem saberem o que pensar e como agir, desataram também a chorar. Novamente a amiga tomou o menino nos braços, retirou-o do ambiente e saiu com ele, procurando distraí-lo, até que se acalmasse, o que demorou bastante. A amiga, que o menino tratava de Didi, procurou a mãe para uma conversa esclarecedora. Decididamente, entendia ela, havia na memória dele um episódio altamente traumático ligado àquele tipo de festa e, mas especificamente, ao momento em que todos assumiam uma atitude mais ou menos solene. Era até possível que o assassinato a que ele se referira, em sua linguagem infantil, houvesse ocorrido em semelhante festinha, de aniversário ou casamento, em existência anterior. Seja como for, parecia indicado para o caso uma reformulação nas festas, ou, eventualmente, a suspensão delas, se fosse o caso. Daí em diante, as coisas se acomodaram. As festinhas de aniversário continuaram a reunir os amiguinhos, havia bolo e brincadeiras, mas nada de parabéns cantados. As velhinhas permaneciam apagadas, e na hora que julgasse apropriada, a mãe cortava o bolo, sem nenhuma solenidade especial. Mas o trauma não se limitava às festas pessoais. Mesmo em festas alheias, ele sentia a inevitável opressão do drama íntimo. Na hora da solenidade dos parabéns, ele fugia para algum canto, onde poderia ser encontrado deprimido e, usualmente, em lágrimas. Aos 4 anos de idade um episódio desses deu margem a uma solução inteligente para o caso. Contra sua vontade expressa, mas em obediência à autoridade materna, Flavinho não teve alternativa senão acompanhar a mãe a uma das detestadas festinhas em casa de amigos. Acompanhar é bem a palavra, pois ele seguia a certa distância, com evidente má vontade. A certa altura ela parou para esperá-lo e notou, consternada, que as lágrimas escorriam dos olhos dele. "Que é isso, meu filho? Você está chorando?" perguntou. "Pois é, mamãe. Você sabe que eu não gosto de festas, mas me obriga a ir. Então eu vou." Foi o toque que faltava para a mãe entender, em toda a extensão e profundidade, o drama da criança. Bastante comovida, ela abaixou-se, enxugou-lhe as lágrimas e disse: "Não, meu filho, você não precisa ir, se é assim tão importante. Vamos voltar para casa. Mamãe nunca mais vai obrigar você a ir a nenhuma festa que você não queira." Assim foi feito. Embora tenha conseguido vencer suas inibições a ponto de aceitar uma festinha, com parabéns e tudo, aos 8 anos de idade, Flavinho não gosta mesmo desse tipo de atividade. Prefere uma reunião informal com o pessoal da casa e pouquíssimos amigos. Flavinho é dotado de uma personalidade muito marcante, firme, seguro de si, um pouco autoritário. Não gosta de ser repreendido e tem pouca tolerância com a pessoa que lhe falta a palavra empenhada, seja isso simples promessa relativamente irrelevante. Também de si mesmo exige idêntico comportamento. É correto, cortês, educado e de hábitos aristocráticos. Com 1 ano e meio já comia sozinho, com 2 anos sentava-se à mesa, como um adulto, manipulando adequadamente os talheres e o guardanapo. É certo que a mãe exerceu um importante papel nisso tudo, pois sempre tratou seus filhos como pessoas dignas de atenção e até respeito, embora com a necessária autoridade, quando era preciso. O importante, porém,
é que a atitude da mãe encontrava plena resposta na maneira de ser dos filhos. C. Fragmentos de outras vidas pareciam, às vezes, aflorar na memória de Flávio, suscitados, certamente, por estímulos do momento. Desde os 2 anos, por exemplo, com frequência repetia uma palavra, ou seria mais de uma, que soava como Dom Bial. Perguntado a respeito, certa vez, respondeu, com naturalidade: é neném. Neném é Dom Bial. Teria sido algum nobre espanhol conhecido como Dom Bial, ou Vial. O certo é que ele sempre esteve convicto de ter sido essa personagem. Certa vez, deixou suas brincadeiras para vir colocar-se junto ao rádio, que estava transmitindo um trecho de música erudita, uma ópera, ao que se recorda a mãe. Que é isso, meu filho? Você não gosta dessa música? Ela sabia que ele era fã do Roberto Carlos. E, retruca ele, agora neném não gosta, mas quando neném era Dom Bial, neném gostava muito. Em outra oportunidade, mergulhado em profundas meditações, declarou, ao ser interrogado, que estava pensando em sua cidade, que no seu dizer ficava muito, muito longe, era bonita e às vezes ficava toda coberta de branco. E destacava o detalhe com um amplo gesto, como ilustrando a vasta área sob o lenço de neve. Flavinho foi bastante assediado por entidades espirituais hostis, que lhe perturbavam o sono desde os primeiros meses de vida, como vimos, ou lhe acarretavam até movimentação sonambúlica, engatinhando, e pesadelos. Mesmo a mãe, inexperiente em tais assuntos, era de opinião que parecia haver pessoas invisíveis em torno do bercinho dele perturbando-o. A amiga espírita aconselhou a conversar mentalmente com essas pessoas, tentando apaziguá-las e pedindo-lhes que deixassem em paz o menino, que era apenas um indefeso bebê. Que lhe dessem uma oportunidade. Seja porque as entidades se deixaram convencer ante os apelos da mãe, seja porque foram afastadas, as coisas ficaram mais tranquilas. É certo, porém, que ele via tais entidades, pois dispunha, evidentemente, de faculdades mediúnicas, como demonstrou em inúmeras oportunidades. Mesmo antes de conseguir emitir um som, via coisas que o deixavam literalmente apavorado, apontando aflitivamente para algum ponto no espaço, onde os pais nada podiam ver. Havia, também, amigos invisíveis, que pareciam proporcionar-lhe certa forma de proteção e companhia. Desde muito cedo, entre 1 ano e meio e 3 de idade, ele brincava com alguém que ficava sentado em determinada poltrona na sala de visitas. A mãe, muito nervosa, tentava distraí-lo, mudava os móveis de lugar, mas não adiantava. Flavinho voltava a demonstrar que ali estava alguém com quem ele se entendia de alguma maneira misteriosa. Certa ocasião a mãe acabara de dar-lhe a mamadeira e tentava fazê-lo adormecer quando ele se virou para a poltrona e sorriu. Ela trocou de posição, insistiu em fazê-lo dormir, e ficou a niná-lo, aflita, ansiosa para que ele se esquecesse logo daquilo que estaria vendo na poltrona. A essa altura lembrou-se de uma panela no fogo e deixou o filho por uns momentos, para ir à cozinha. Quando voltou, pouco depois, estacou na entrada da sala. O menino se levantara e estava diante da poltrona, com as mãozinhas pousadas em invisível colo, enquanto contemplava, satisfeito, um ponto mais alto da poltrona, onde alguém deveria estar sentado. Desta vez a mãe não conseguiu conter sua aflição e chorou. No dia seguinte, ainda profundamente abalada, foi confidenciar com a amiga e vizinha e logo começou a chorar de novo, num desabafo do que vinha tentando reprimir há algum tempo, a angústia ante aqueles fenômenos tão estranhos que, no seu entender, só podiam ter um sentido, o de que seu querido bebê era uma criança um tanto alienada. Vinha a pedir socorro. Alguma coisa precisava ser feita, e logo, pois aquilo não podia continuar assim. É horrível, disse, ver meu filho ali, com as mãos postas num colo que não existe, sorrindo para uma pessoa que não existe. A amiga tentou acalmá-la, dizendo que a pessoa existia, sim, ela é que não havia, mas prometeu ajudar, sem saber no momento o que fazer. Teve, depois, a ideia de conversar mentalmente com a pessoa invisível que, intuitivamente,
Julgava ser a bisavó do menino, falecida já há algum tempo. Disse-lhe mais ou menos o seguinte: olha, sei que a senhora está lá para ajudar e proteger o Flavinho. A senhora não iria querer fazer nenhum mal a ele, mas a mãe dele não sabe disso. Não entende disso e está justamente assustada. Não é justo que ela fique assim, nervosa. Portanto, peço à senhora que, por favor, fale com ela quando for possível e lhe explique as coisas. Ela veio pedir ajuda a mim, mas só a senhora pode dar-lhe essa ajuda. Por favor, fale com ela para tranquilizá-la. Eu lhe fico muito grata. Essa pequena conversa foi à noite, pouco antes de adormecer. No dia seguinte, logo cedo, a mãe do menino foi procurar a amiga. Estava eufórica, os olhos brilhantes e foi logo perguntando: você fez alguma coisa, não fez? E contou a novidade. Deitara-se, na véspera, e estava quase dormindo quando, de repente, se viu em casa de sua mãe. Sua avó estava sentada numa poltrona, com Flávio ao colo. Ué, vovó, disse ela, então a senhora está aqui? Comparem, agora, o que respondeu a avó com os termos em que o pedido fora formulado, mentalmente, por Didi. Sou eu, sim, minha filha, começou ela. Trouxe você aqui para dizer-lhe que aqui estou para ajudar a proteger o Flavinho. Mas não é justo que você fique assim tão nervosa. Se você continuar nervosa, vou ter de ir embora. Dizendo isto, colocou o menino no chão e ele correu para o quintal, enquanto as duas se dirigiam para a varanda. Está vendo? Perguntou a avó. Ele fica lá, brincando, e eu tomo conta dele para você. Pode ficar tranquila, minha filha. No momento seguinte a mãe do menino despertou. Só então Didi contou o que havia feito, e a amiga pôs-se a chorar. Desta vez, porém, era de alegria. Afinal de contas era apenas a vovó que estava tomando conta de seu filho e não uma figura alucinatória. Em outra misteriosa personagem parecem emergir fragmentos de mais uma existência passada de Flavinho. Trata-se de um menino, também invisível aos demais membros da família, como no caso de Divaldo Franco, ao qual ele chamava de Blatfort, com especial pronúncia que, a seu ver, ninguém reproduzia com fidelidade. Ao que tudo indica, o espírito apresentava-se aos seus olhos como outro menino, mais ou menos de sua idade. Brincavam e conversavam o tempo todo e, às vezes, até pareciam desentender-se, não se sabe se com Blatfort ou com outro menino que participava das atividades. Acontecia, por exemplo, esconderem de Flávio um dos seus brinquedos e ou não permitirem que ele brincasse com eles. Prontamente a queixar interessada a mãe. Mãe, o menino não quer me dar o carrinho. Mais familiarizada a essa altura com os fenômenos, graças à orientação colhida nas longas conversas com a amiga Didi, a mãe começava a considerar com mais naturalidade os incidentes. Em vez de atemorizar-se ou repreender o filho, limitava-se a dizer-lhe, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e não é. Deixe com ele um pouquinho, Flávio. Depois ele devolve. Blatfort podia até cometer inocente indiscrição, contando a Flávio o prato que sua mãe estaria preparando secretamente para fazer-lhe surpresa, mas era ponderado, amadurecido e tranquilo. Deu-se um episódio revelador quando Flávio, com os naturais receios do desconhecido, teve de enfrentar seu primeiro dia de jardim de infância, aventurando-se por um universo que ainda não era o seu. Relutou e acabou cedendo, um tanto a contragosto. À saída, porém, as coisas tinham mudado radicalmente. Logo revelou à mãe o motivo. Sabe quem estava lá, mamãe? O Blatfort. Ele disse que não preciso ter medo, que escola é bom para mim. A mãe guardou para si uma pontinha de inquietação. E se a professora ficasse sabendo da existência desse Blatfort? Parece, contudo, que a interferência foi só no primeiro dia, com a clara finalidade de encorajar o amiguinho. Flávio até passou a reclamar, dizendo que Blatfort não estava indo à aula com ele. Aos 9 anos de idade, ocorreu o dramático incidente. Flavinho, em pranto, foi em busca da mãe, que naturalmente o recebeu um pouco aflita. Que foi?
Que não foi. E ele, muito sentido. Eu vi o Blat forte, mamãe. Ué, e daí? Por que o choro? Eu vi ele, mamãe. Mas ele não é mais criança. Ele é um homem agora. E me disse que não vai mais aparecer para mim. Que eu não vou mais ver ele. É claro que nem sempre a mãe sabia o que dizer ou fazer ante o insólito de tais situações. Ao que parece, o espírito se incumbira de uma tarefa junto ao amigo encarnado e chegar à vez de deixá-lo seguir, não propriamente sozinho, mas com espaço suficiente para suas próprias iniciativas e decisões. Na hora da despedida, apresentou-se tal como era, ou seja, como um espírito amadurecido e adulto, se é que tais palavras se aplicam mesmo ao caso. Ou, então, estaria partindo para uma nova existência na carne, ou, ainda, iria apenas acompanhar Flavinho, sem mais aquela presença constante e visível. Esse intercâmbio com seres invisíveis constituía eloquente testemunho das faculdades mediúnicas de Flávio. Não somente sua vidência era bem desenvolvida, como conversava e brincava com seus amigos de outras dimensões. Era frequente saber de coisas que não lhe haviam sido reveladas ou até mesmo lhe fossem deliberadamente ocultadas. Um desses casos foi a morte, por atropelamento, de um pobre beberrão que morava numa tapera nas proximidades de uma casa de veraneio da família de Flavinho. Entendiam-se bem, Flávio e ele. Quando um homem desapareceu, a família preferiu dizer que ele ficara doente e morrera, para não chocar o menino. Flávio parece ter aceitado a piedosa mentirinha, mas dias depois de estar de novo na casa de campo cobrou a verdade aos mais velhos. Não era fato que o homem tivesse ficado doente. Não foi, não, afirmou com segurança. Ele falou comigo e me contou. Ele foi atravessar a estrada e foi atropelado. Morreu, mas continua lá, na casa dele. E todo dia vai lá pro bar, como fazia antes. Há também premonições bem marcadas e testemunhadas, dessas que costumam integrar as faculdades que compõem o quadro mediúnico. Como a vez em que declarou, taxativamente, que a família não deveria tomar aquele ônibus e sim esperar o seguinte, pois aquele iria enguiçar sobre a ponte, Rio-Niterói. Foi o que de fato aconteceu. De outra vez foi uma Kombi que, segundo sua convicta profecia, iria atolar. Mas, como? Com um belo dia daqueles? Não deu outra. Já de volta do passeio, o motorista, tio do menino, resolveu tomar um atalho para encurtar o percurso e deu com um atoleiro memorável, do qual custaram a livrar-se. Previsão semelhante foi feita quando Flavinho conseguiu convencer o pai já de passagem comprada para Minas, a adiar a viagem porque, segundo o filho, se ele fosse naquele ônibus, não voltaria vivo. Deu-se com o ônibus fatídico grave acidente, no qual várias pessoas morreram, entre os quais um parente de conhecido cantor popular nordestino. Em outra oportunidade, Flávio previu, sem nenhum estímulo especial ou solicitação, que o tio iria tirar um carro na sorte, e que era um carro preto. Parecia vê-lo, portanto, o tio, que comprara um bilhete de rifa e não pensara mais no assunto, viu-se premiado mesmo com o carro preto da sorte. Flavinho previu, ainda, o nascimento de uma prima e anunciou a gravidez da mãe, antes que ela própria soubesse, acrescentando que seria uma menina. Ao escrevermos estas notas, Flávio está se aproximando dos 13 anos de idade. É um menino perfeitamente normal, sadio, forte e intelectualmente muito bem dotado. Aprendeu a ler praticamente sozinho, manipulando brinquedos educativos. Na escola, aprende com notável facilidade, como se aquilo não exigisse nenhum esforço especial. Não é sem razão que Sócrates ensinava que aprender consiste apenas em recordar a impressão de sua querida Didi, experimentada professora, e a de que o sistema educacional vigente não lhe proporciona as condições ideais para um desenvolvimento de mais amplas dimensões. Realmente, pesquisas modernas demonstram que a criança superdotada acaba prejudicada pela mediocridade dos métodos pedagógicos, porque não encontra, na atividade escolar, o estímulo do desafio, importante ingrediente na formação cultural dos mais inteligentes,
nem a liberdade de que necessita para fazer suas opções quanto ao currículo, e a ênfase que deseja colocar nesta ou naquela matéria de sua preferência. Na verdade, inteligência não é dom especial, nem traço hereditário, e, sim, testemunho de uma vivência maior, marca de um espírito mais experimentado e amadurecido, já habituado, de muitas vidas, com o trato dos problemas da mente, da cultura, da sabedoria, enfim. Um dia saberemos como lidar adequadamente com essas pessoas especiais, muitas das quais se estiolam e se perdem no anonimato porque, no momento certo, não puderam contar com os estímulos necessários. Apesar disso, são muitos os que superam tais dificuldades e seguem em frente, até mesmo abrindo novos caminhos para outros que venham atrás. Parece legítimo esperar que Flavinho seja um desses. A grande lição que ressalto desse caso é a do excelente relacionamento entre as pessoas envolvidas, pai, mãe, filhos e amiga da família. Problemas e dificuldades que poderiam ter provocado pânico ou lamentáveis conflitos são examinados com seriedade e é possível tranquilidade, após superado o impacto emocional do primeiro momento de perplexidade. É de reconhecer-se que operou aqui um feliz conjunto de circunstâncias que desaguaram em soluções de bom senso para as crises ocorridas. Inexperiente no trato de situações potencialmente estressantes, como as suscitadas por certas manifestações inabituais da psique humana, a mãe encontrou uma pessoa de sua total confiança, em condições de lhe proporcionar segura orientação. Seriam, contudo, imprevisíveis as consequências, se a pessoa consultada fosse uma dessas afoitas e despreparadas entendidas, que não hesitam em dar os mais extravagantes palpites sobre questões desse tipo. Vamos, pois, reiterar observações feitas a Lures, neste livro. Não entrem em pânico se seus filhos começarem a lembrar-se de existências anteriores, ou revelar algum potencial mediúnico. Mantenham-se calmos, deem aos incidentes a atenção que merecem. Observem tudo com serenidade, façam perguntas com naturalidade, manifestem seu amor e compreensão à criança, assegurem-lhe sua proteção ante seus temores e jamais ameacem ou castiguem para que deixe de inventar coisas. Procurem informar-se com alguém que esteja familiarizado com esses problemas, mas é preciso que você não apenas tenha confiança nessa pessoa como nos conhecimentos que diz possuir, antes de pôr em prática o que lhe for sugerido. Este ponto é o mais crítico de todo o processo, porque são muitos os que se julgam profundos conhecedores dos mecanismos do espírito, mas não passam de meros curiosos, totalmente despreparados, a pontificarem, cheios de empáfia e mistério, munidos apenas de lamentável primarismo. A mediunidade não é uma doença mental ou um desequilíbrio emocional, e, sim, uma sensibilidade especial do psiquismo humano. Uma faculdade nobre que, bem orientada e adestrada, serve maravilhosamente bem de instrumento de ligação entre os seres que vivem encarnados e os que estão, no momento, vivendo no mundo que, para nós, é invisível. Uma boa palavra que esta, calma. Outra coisa, não menos importante, é a seguinte: se não sabe, aprenda a orar. 18. A debatida influência do meio. Todos nós desejamos filhos bonitos, sádios e inteligentes. Usualmente é o que acontece, mas nem sempre. Uma vez fui procurado por um pai aflito. Estava assustado ante a fantástica capacidade intelectual que vinha revelando seu filho desde os primeiros anos de vida. A criança não somente era dotada de excepcional inteligência, como possuía elevado grau de maturidade. Não foi difícil entender as razões da preocupação daquele pai que, com sua sensibilidade e agudo senso de dever, tinha consciência da responsabilidade do casal no encaminhamento do pequeno gênio que viera abrigar-se em sua família. Que fazer? Perguntava-me ele, com uma criança assim. Como educá-la, como guiar-lhe os passos, como tratá-la, enfim, para que fosse possível o desenvolvimento de todo o seu potencial. A preocupação é legítima, a meu ver, porque a inteligência em si mesma é neutra, o que significa que tanto pode ser usada nas arquiteturas do bem como nas deformadas construções do mal. Ela pode ser a instrumentação de um espírito maquiavélico,
voltado para tenebrosas maquinações, como devotar-se de tal maneira à propagação do bem que deixará atrás de si, por onde passar, a marca do amor fraterno e da felicidade. Não sei porquê, contudo, minhas intuições acerca daquele menino eram as melhores possíveis. Sugeri ao ansioso pai que ele e sua esposa dessem apoio